Olá pessoal, estamos dando início a mais um programa. Nossas ondas sonoras chegam até vocês através da rádio escolar do IFRN Campus Caicó ou do nosso canal no YouTube Ensaios de Física. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fica aqui o lembrete. Nos apoie com o joinha e compartilhe com seus amigos. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Aleph e eu gostaria de saber uma coisa de vocês. O que acham da gente hoje conversar sobre tempestades, ciclones, tornados e redemoinhos? Bom, eu confesso que disso eu tenho um pouco de medo, mas que acho muito interessante a física envolvida nisso tudo. Essa semana eu estava de boa na internet quando vi algo muito surpreendente, um redemoinho de fogo. Eu fiquei fascinado. O caso aconteceu no interior de São Paulo e eu fiquei muito instigado em saber como se formou, como funcionava. Eu sei que é triste perceber o número de queimadas que estão acontecendo em nosso país e eu estou longe de sugerir experiências com fogo, beleza? Mas um caso como esse do redemoinho de fogo não poderia deixar de ser interessante e podemos pesquisar como isso pode ocorrer na natureza. Bom, um redemoinho de fogo, ou tornado de fogo, como também é chamado, é um raro fenômeno no qual o fogo, quando está submetido a certas condições de temperatura e de correntes de ar, vai adquirir uma rotação e formar uma coluna de ar de orientação vertical similar a um tornado. A maioria dos grandes tornados de fogo surgem a partir de incêndios florestais, nos quais estão presentes correntes de ar quente ascendentes e convergentes. Usualmente, eles têm cerca de 10 a 50 metros de altura e uns poucos metros de largura e duram apenas alguns segundos. Só que alguns também podem ter mais de 1 km de altura e também podem conter ventos superiores a 160 km por hora e também durar mais de 20 minutos. Pegando no gancho, vale comentar um pouco a diferença de nomenclatura desses desastres naturais causados pelos fortes ventos, não acha? Mas antes eu vou explicar para vocês como os ventos se formam. Bom, eles são classificados como horizontais ou verticais, ou também como ascendentes ou descendentes, e se formam pelas diferenças de pressão e temperatura entre as camadas de ar. Quando uma massa de ar com alta pressão atmosférica ou baixa temperatura se move em direção à região de baixa pressão, geram-se ventos verticais, mas também se formam quando a camada de ar quente próxima ao solo sobe, substituída por uma fria que desce. No caso dos ventos horizontais, o processo é semelhante. Nesse caso, quando a massa de ar sobre uma região se aquece, ela sobe, porém seu lugar será preenchido pelas massas de ar frio que estão na vizinhança. Na física, nós chamamos isso de correntes de convecção. Agora que você sabe como os ventos se formam, vamos falar um pouco sobre eles só que em altas velocidades. Começando com um termo geral, o ciclone tropical. Esse fenômeno é uma grande perturbação na atmosfera, sendo um sistema formado por grandes tempestades e caracterizados por ser uma região onde a pressão atmosférica é significativamente menor e a temperatura no núcleo é ligeiramente maior do que as das suas vizinhanças, e por causa disso, os ventos podem ultrapassar até os 300 km por hora. Inicialmente, o ciclone é causado pela força de ventos rotatórios muito fortes, e que depois acaba liberando uma grande quantidade de energia térmica pela condensação do vapor de água na atmosfera, e por causa disso, os ciclones não acontecem nos polos, e sim nas regiões tropicais, e só podem ser formados sobre os oceanos. Já os furacões e os tufões são como uma evolução de ciclones e tempestades tropicais. Quando a sua rota segue em direção às áreas povoadas, o resultado é desastroso, como frequentemente aparece nos noticiários. A diferença entre os furacões e os tufões, basicamente é que os furacões se formam na parte ocidental do globo, enquanto os tufões se formam na parte oriental. E uma inquietação no tempo em oceanos tropicais mornos, acompanhados por umidade e ventos relativamente fortes na parte de cima da atmosfera, são algumas das condições necessárias que podem se combinar a dar origem aos furacões e aos tufões. Catástrofes como ondas gigantes, chuvas torrenciais e inundações normalmente são acompanhadas a estes fenômenos, o que causa grande problema para a sociedade. E por último, mas não menos importante, temos os tornados, que são fenômenos meteorológicos que se manifestam como colunas de ar que giram de forma violenta e potencialmente perigosa, estando em contato tanto com a superfície da Terra como as nuvens que chamamos de, anote bem, cumulonimbus. Essas nuvens, difíceis de pronúncia, são popularmente conhecidas aqui como torres de água. Sendo um dos fenômenos atmosféricos mais intensos que se conhece, os tornados se apresentam sob várias formas e tamanhos, mas geralmente são cônicos. Os tornados mais comuns atingem velocidades de cerca de 65 a 180 km por hora.
Já os tornados mais extremos podem ter ventos com velocidades superiores a 480 km por hora e medir até 1.500 metros de diâmetro, e percorrendo mais de 100 metros de distância e destruindo tudo por onde passa. Normalmente, a formação de tornados está associada a tempestades muito intensas que produzem esses violentos ventos. A diferença entre um tornado e um ciclone é que os tornados podem se formar em qualquer lugar e se estendem da nuvem até tocar o chão. E outra coisa, os tornados duram um curto período de tempo, já os ciclones podem durar dias ou até semanas, e também podem formar outros tornados ao seu redor. Os ciclones, eles acompanham, eles seguem por várias semanas, vários dias, e pelas suas laterais eles podem formar tornados até na Terra. E bom, pessoal, é isso. Vocês têm medo de ciclones e tornados? Bom, eu confesso que tenho um pouco de medo, mas se tivesse a oportunidade de ver um deles de perto, eu acho que ficaria fascinado. Então, galera, muito obrigado pela sua audiência. Eu espero que tenham gostado. Vamos saindo pela tangente e até o próximo ensaio.